que a gente imaginou para o nosso tempo juntos aqui é da gente partilhar um pouco sobre a comunicação não violenta, para vocês saberem um pouco mais sobre a abordagem e contar um pouco da nossa experiência, da nossa jornada pessoal com esse processo, dessa experiência que a gente tem tido pelo Brasil afora e hoje já são em torno de outros 11 países. E aí abrir para perguntas, talvez fazer mais um bate-papo e ver que curiosidades que emergem a partir da nossa fala para vocês e que conexões interessantes que a gente pode trazer com a comunicação não violenta. Então, vou começar falando um pouco sobre a comunicação não violenta. É um processo que foi criado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Lá pela década de 60, ele começou a investigar, aprofundar um pouco mais essa questão da violência, por que existe violência no mundo, ou por que algumas pessoas reagem, escolhem violência para estar lidando com as coisas e outras não. E ele foi, então, se aprofundando nisso e foi desenvolvendo um processo que ele chamou de comunicação não violenta, ou comunicação compassiva também, no inglês, né? Ele colocou esse nome. E a comunicação não violenta, ela vem, então, de duas grandes linhas. Uma que é da psicologia, especialmente a psicologia humanista, e a outra é a não violência, os estudos de não violência e as tradições de resistência não violenta, por exemplo, como inspirados no Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Então, esse nome não violência, não violenta, do nome comunicação não violenta, tem a ver com isso, com as tradições de não violência, como lidar com situações desafiadoras de uma forma transformadora, né, e que não esteja reproduzindo a violência. Agora, tem uma série de questões que a gente gosta já de desconstruir logo de cara, para quem está tendo o primeiro contato, é que já se imagina muita coisa, sem conhecer a comunicação não violenta, se imagina muita coisa só a partir do nome. E o próprio Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta, ele falava que tinham problemas com o nome, né? Ele falava sobre a questão, primeiro o nome ele está na negativa, ele está dizendo o que não é, né? E ele não está dizendo o que é. E então, nesse sentido, quando a gente fala de comunicação compassiva, está indicando um pouco mais nessa direção do que sim seria, ou o que é que está se buscando com essa abordagem. Compassivo vem do termo compaixão, né? De empatia, de se conectar de uma maneira mais verdadeira. E a gente vai ver um pouco depois a questão da empatia é muito central nesse processo, como na prática, de forma pragmática, vivenciar a empatia, praticar a empatia. Mas voltando ao nome, então está na negativa, e está na negativa usando um termo que é muito... ele pode ser bastante problematizado. Não existe um entendimento unificado, como muitas vezes se espera, da ideia de violência. Às vezes, inclusive em situações de conflito, uma parte está vivenciando aquela situação como uma tremenda violência, enquanto a outra parte não está nem entendendo por que a pessoa está incomodada. E isso a gente está falando partes, podem ser duas pessoas ou às vezes duas nações. E isso é muito interessante ver esse fenômeno onde de um lado alguém está chamando uma certa atitude ou ação de violência e o outro lado não está. Então tem uma discussão, inclusive no campo da linguística, sobre como esse significante violência não é necessariamente não tem um significado objetivo e universal, reconhecido. Então, às vezes causa até mais ruído na comunicação do que clareza e conexão e entendimento. Então, inclusive tem estudos que falam que essa palavra é mais utilizada para expressar quando eu estou tendo um tratamento ou vendo alguém receber um tratamento que eu não gosto por uma série de motivos, talvez que viola valores meus, e aí eu chamo aquilo de violência. Então tem uma reação mais emocional e eu coloco esse nome
de violento. E como a Sandra mencionou, então, na comunicação não violenta, a ideia não se trata do conceito do binário, que existe uma comunicação que é não violenta e uma outra comunicação que é violenta. E isso é outro ruído que também surge a partir do nome, porque o que a gente está procurando quando a gente fala comunicação não violenta é bem esses conceitos de transcender certas limitações. Uma das influências para esse nome, não violenta, né, vem de não violência do sânscrito, que é ahimsa. E a tradução para as línguas ocidentais dessa palavra, ahimsa, ela é variada. A tradução mais simples e básica e superficial é não violência. Mas existe, eu vou compartilhar com vocês uma outra tradução que ela dá uma amplitude um pouco maior para vocês entenderem do que se trata. Então, essa outra tradução, ela diz assim que a ahimsa significa que é o poder ou o potencial que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro ou subjugar o outro é transcendida. O poder ou potencial que é desencadeado quando a vontade de ferir o outro ou subjugar o outro é transcendida ou superada. Vejam como é diferente da ideia simples de não violência. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, é um processo prático que procura construir internamente e nas relações esse tipo de consciência. O que acontece quando a gente transcende essa vontade de ferir o outro ou de subjugar o outro, como as estratégias mais convencionais nossas, nas quais a gente foi socializado? Não é nenhuma questão de escolher, né, de uma escolha consciente, mas é mais a socialização que a gente recebeu a vida toda, em casa, na sociedade, enfim, na escola e tudo mais. Eu escrevo uma coluna na UOL, né? E na semana passada eu escrevi um texto fazendo uma analogia sobre a comunicação não violenta, e um texto do Rubem Alves, talvez vocês conheçam esse texto, é um texto que ele fala sobre relações que parecem um jogo de tênis e relações que parecem um jogo de frescobol. E o frescobol é aquele jogo que as pessoas normalmente jogam na praia, né, com uma raquetinha de madeira, e a intenção é não deixar a bola cair. Então, da mesma maneira que o tênis, são dois jogadores, tem duas raquetes e tem uma bola, mas no jogo do tênis, o objetivo é ganhar do outro, é subjugar o outro, um ganha e outro perde. No jogo do frescobol, é um outro paradigma, é ganha-ganha. Então, o objetivo é colaborativo, né? É contribuir para que a bola não... contribuir para o outro acertar a bola. Então, a ideia é manter o jogo, a bola no ar. E a comunicação não violenta, ela tem muito a ver com isso. É um processo que ajuda a gente a jogar mais frescobol nas nossas relações do que tênis. Então, pode ser nas relações familiares, pais e filhos, casais, e nas relações de trabalho também. Como é que a gente consegue, então, criar mais relações onde as pessoas estejam se sentindo colaborando e que um está colaborando com o outro e contribuindo para um objetivo comum, em vez de estar um contra o outro tentando ganhar um do outro, que é o jogo de tênis. E tem uma questão ainda, voltando para essa desconstrução das expectativas sobre o que seria a comunicação não violenta, que às vezes são um ruído na nossa experiência. Muitas vezes a gente vê as pessoas tendo uma percepção inicial distorcida só pelo nome. É que às vezes as pessoas acham que a comunicação não violenta se trata de uma forma de ser mais educado, de ser mais simpático, de falar de uma forma mais bonita ou agradável. E eu já quero desfazer qualquer expectativa desse tipo, porque realmente não se trata disso. A comunicação não violenta, ela na realidade, se a gente fosse definir em poucas palavras, e eu gosto muito de usar o termo conexão. Ela é um processo e uma consciência que ajuda a criar conexão, ou fortalecer conexões que estão muito fracas e frágeis para aquilo que elas precisam dar conta, ou talvez restaurar conexões que foram danificadas.
por algum motivo. E a ideia de conexão, ela está agora, a gente pode entrar um pouco nos princípios da comunicação não violenta, ela está muito conectada com a ideia de empatia. E eu posso até, assim, convido vocês a pensarem um pouquinho nas relações que vocês têm na vida de vocês com pessoas, tanto faz se é no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho ou com amizades diversas, se vocês conseguem identificar qual, sem elaborar racionalmente, vocês conseguem identificar que certas relações vocês sentem que tem mais conexão com aquela pessoa. Tem alguma coisa que faz você sentir que tem algo pré-estabelecido ali que traz força para aquela relação. Que, inclusive, se acontecesse um conflito, aquela conexão talvez desse conta de lidar com aquele conflito de uma forma melhor, enquanto com outras relações, talvez a conexão frágil poderia romper aquela relação, e ela não aguentaria. Então, a conexão ela tá ligada com essa vivência pessoal, até eu diria de um saber. As pessoas sabem quando elas estão se sentindo mais conectadas, mas muitas vezes não tem linguagem para poder falar e identificar o que é que está acontecendo quando eu estou me sentindo conectado, o que está gerando isso, como eu trago mais isso para minha vida, como eu crio isso quando não está tendo, como eu recupero isso quando se perdeu. E na comunicação não violenta, então, tem alguns elementos práticos, muito práticos mesmo, né? Pragmáticos. Não se trata de uma filosofia, mas de como a gente põe em funcionamento e move a empatia entre as pessoas. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre como a gente acessa e escuta a humanidade um do outro, né? E essa é a base da empatia na comunicação não violenta. Uma outra analogia que a gente gosta de fazer muito com relação a essa palavra conexão, né, é a ideia de pontes. Então, como é que a CNV ajuda a gente a construir pontes onde não existem, relações que não existem pontes, a fortalecer pontes que são talvez frágeis ou pequenas, né, e restaurar pontes que foram danificadas. Agora tem um quarto ponto também, que às vezes pode dar a impressão assim que a comunicação não violenta, então quer dizer conexão, quer dizer que eu tenho que estar conectado e me dar bem com todo mundo, agora eu preciso ser legal com todo mundo e todas as relações vão ser maravilhosas e nunca mais vou ter conflito com ninguém, ou eu tenho que estar bem com todo mundo. E também, na verdade, não se trata disso. O fundamento é, às vezes vão ter relações em que talvez eu queira abandonar aquela ponte, ou que eu queira mesmo explodir a ponte, porque não está sendo benéfico nem para mim, nem para outra pessoa, talvez. Então, a comunicação não violenta não está querendo trazer assim uma propaganda de margarina em que tudo é lindo e maravilhoso em todas as relações, ou que tem um jeito certo e específico de se relacionar ou mesmo de falar. Ela está tentando mais ver se o jogo está sendo bom para todos, está sendo um jogo de frescobol, ou está sendo um jogo em que um está sempre subjugado ou até levando raquetada na cabeça, né? E o outro não. Então, tem a ver com isso. Então, movendo para algumas questões mais práticas, eu quero dizer assim, falar um pouco da estrutura da comunicação não violenta, que ela tem duas partes principais. Uma delas é o campo, são dois grandes campos. Um é a escuta empática e o outro é a expressão autêntica. E são termos técnicos dessa abordagem, os dois, né? Então, o que se quer dizer quando se fala de escuta empática e expressão autêntica, tá querendo dizer assim, quando eu escuto com empatia na comunicação não violenta, o que eu vou procurar escutar é escutar além das palavras e das ações da pessoa. Eu vou treinar a minha percepção e o meu olhar e a minha escuta para perceber o que está lá no fundo, por trás de um comportamento que, na superfície, talvez eu discorde, talvez eu rejeite, talvez às vezes eu rejeite fortemente, mas eu vou procurar lá no fundo o que está por trás, que é um elemento que é humano e universal, com o qual eu posso me conectar. E a ideia é eu conseguir estabelecer esse denominador comum para que a gente use
essa parte nossa que é semelhante, que é possível ter empatia e entendimento, para dar conta e lidar com essa outra parte onde nós somos diferentes, às vezes radicalmente diferentes. Se a gente só tem uma percepção onde nós somos totalmente diferentes, isso contribui para uma percepção de desconexão e de separação. Eu não consigo ver nada naquele outro com o qual eu consigo me conectar e não tem nenhuma base para eu construir um entendimento onde está havendo um conflito. Então, esse treinamento dessa percepção ajuda muito a saber que por trás de qualquer fala e qualquer comportamento, às vezes até por trás dos comportamentos mais chocantes e aberrantes, lá no fundo existe algum elemento humano que é universal e que é possível ser compreendido. Eu vou dar um exemplo aqui. O Marshall Rosenberg, ele teve o trabalho o início da carreira dele, ele viajava aos Estados Unidos de carro, compartilhando a comunicação não violenta em presídios e em escolas públicas. Foi assim que ele começou. E ele conta uma história de um presidiário que contou para ele depois de uma oficina, falou para ele assim, sabe, eu queria ter aprendido essa abordagem, a comunicação não violenta, alguns anos atrás, que aí eu não teria matado o meu melhor amigo. E aí o Marshall pede para ele contar um pouco mais, conta para esse exemplo está no livro Comunicação Não Violenta, para quem tiver interesse, tem alguns livros publicados em português já, esse foi o primeiro. E aí ele compartilha, ele fala assim que eles tiveram, ele e o amigo, o melhor amigo deles, tiveram um desentendimento. E aí aquilo se desenvolveu numa briga e nessa briga física ele acabou matando o amigo. E essa questão da briga física, ela está muito conectada com a socialização, com aquilo que se aprende ao longo da vida. Nos ambientes sociais, a gente aprende estratégias e formas de lidar com o nosso meio que são muito... dificilmente elas são... Eu vejo em poucos campos onde são desconstruídas essas estratégias. E elas muitas vezes são fundamentadas numa compreensão binária da realidade, né? O pensamento ou, o pensamento bom, mal, certo, errado. E esse pensamento binário de separação, ele muitas vezes é um pensamento sem saída, não tem muito o que fazer. Mas quando esse presidiário ele estava falando dessa experiência, ele contou que fazendo os exercícios com o Marshall, ele se conectou, ele entendeu que lá no fundo, quando ele estava com raiva do amigo dele, lá no fundo, indo bem lá no fundo, o que ele estava procurando, buscando alcançar, era o que ele queria, era respeito, era amizade, era compreensão, era consideração. E aí ele se deu conta como estava desalinhado o que ele estava procurando, o que ele queria, do como ele agiu. Que está um pouco ligado com o que o Thiago estava falando na abertura nossa, né? Como às vezes os comportamentos, as falas, o jeito de falar sobre o que está incomodando, acaba não ajudando muito na situação. Isso é muito interessante, né? Lá no fundo, tem valores, ou a gente chama de necessidades humanas universais, mas são a mesma coisa que valores humanos universais. Tem alguma coisa da nossa humanidade que nós queremos que qualquer um compreenderia, mas a maneira que a gente foi socializado e treinado a alcançar essas coisas, ela muitas vezes está desalinhada com o que vai ajudar de fato a criar essas coisas. E esse presidiário então se deu conta disso, ele ficou refletindo, se ele tivesse essa clareza interna do que ele estava realmente querendo, ele provavelmente teria escolhido outras maneiras de proceder, ele teria pensado outras estratégias, outras formas. E aqui está envolvendo muito uma consciência interna, uma clareza interna que faz parte fundamental da prática da comunicação não violenta. A autoconexão, criar essa clareza interna para poder agir de uma maneira mais alinhada, de forma que a minha intenção e o meu impacto no mundo estejam mais alinhados. Eu não esteja agindo a partir do meu automatismo, da minha socialização. Eu não esteja agindo a partir dos paradigmas com os quais eu fui socializado, mas sabendo questionar eles. E quando a gente pensa em ambientes organizacionais e ainda mais empresas familiares, tem muitas
formas e paradigmas nos quais a gente é treinado, muitos arquétipos e histórias que estão dominando a situação e que, se elas não são reconhecidas e trazidas para a conversa, para a gente poder, inclusive, ter a meta-conversa, né? Reconhecer, olha, está influenciando aqui o fato da gente ser irmão, da gente ser primo, da gente ser pai, filho, da gente ser... Isso, como é que é para a gente essa relação, como ela está interagindo com essas questões da nossa responsabilidade com a organização que a gente toca. Esse tipo de consciência e habilidade de ter a meta-conversa, que significa a conversa sobre a conversa, é uma das coisas que fortemente se aprofunda e desenvolve, é um capacity building assim, na comunicação não violenta. E isso, claro, tem esse desdobramento para os ambientes organizacionais, e aí nas organizações familiares pode ter uma série de coisas bem interessantes, mas em vários outros contextos é bastante semelhante, contextos humanos, né, onde as pessoas interagem. E a CNV, como a gente chama, né, comunicação não violenta, CNV, então ela tem sido cada vez mais utilizada em campos muito diversos, em empresas, né, organizações, ONGs, escolas, em terapia, em mediação de conflitos, em processos diversos, assim, onde tem pessoas e tem relações humanas, ela é muito útil, porque é um processo muito prático que ajuda a gente em desenvolver a inteligência emocional e relacional, a estar sabendo melhor, a se conectar mais com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? E se relacionar melhor. Eu queria só complementar isso que a Sandra trouxe da inteligência emocional, que é uma parte chave assim, da abordagem, porque muito se fala da inteligência emocional, mas eu vejo muitas pessoas conhecendo intelectualmente o que é a inteligência emocional, mas conhecendo muito pouco na prática e na vivência e de uma forma integrada o que significa. E nesse caso, a gente poderia dizer que é um outro aspecto da nossa humanidade compartilhada, que é entender o que é esse nosso mecanismo emocional e de sensações físicas, de uma forma que, primeiro, ajude a ver o preconceito que foi construído em torno disso, né? Muito nos ambientes organizacionais se fala assim, aqui não é lugar de sentimentos, aqui não é lugar de terapia, né? Isso a gente vê em várias empresas. A gente trabalhou com empresas multinacionais, de grande porte, organizações governamentais. Tem muito dessa cultura ainda presente, né? Pequenas empresas também, ONGs também. E é muito interessante essa tentativa de rejeitar essa dimensão humana, ela vem de um modelo muito antiquado de organização, que é ainda muito mecanicista, e entende a organização como peças de uma máquina que precisam funcionar, e esse modelo não dá conta do elemento humano que está ali. E o que acaba acontecendo é que tem um custo altíssimo. Existem estudos que avaliam o custo do conflito nas organizações. É um número bizarro. Eu publiquei uma vez, depois eu posso compartilhar com vocês alguns dados sobre isso, e é raramente computado. E tem até frases clássicas que se desenvolveram, né, que as pessoas não se demitem dos seus empregos, mas se demitem dos seus chefes. E é tão interessante porque você vê onde... não é à toa que essa cultura popular, né, foi se desenvolvendo, essas frases, porque as relações, é reconhecido, tem dificuldades muito grandes nas relações e no elemento humano. E aí, olhando para as emoções de volta, os sentimentos, emoções e sensações físicas, o entendimento deles é como se fossem um sistema de feedback interno, que está me contando como estão as minhas necessidades, os meus valores. É uma forma de eu acessar, por isso que é uma inteligência emocional, de entender como eu decodifico essas informações, para eu poder acessar essa clareza interna e saber que necessidade ou valor meu que não está atendido aqui, a gente poder trazer isso para a conversa, ou poder identificar isso no outro também, na nossa conversa. Tem só uma última peça sobre isso. Tem um pesquisador e palestrante, professor, que eu gosto muito, que fala sobre o paralelo que existe entre o nosso sistema emocional e o nosso sistema imunológico. Agora, na época de Covid, veja como é importante isso. Ele fala que existe um paralelo na função desses dois. Que o sistema emocional, da mesma forma que o sistema imunológico, ele está ali para
alertar para aquilo que me faz mal e não permitir a entrada dessas coisas, ou tentar impedir a entrada desses elementos no meu sistema ou nos sistemas dos quais eu faço parte, ou me ajudar a identificar aquilo que faz bem e permitir a entrada daquilo que é saudável, que faz bem no meu sistema ou nos sistemas que eu faço parte. E, na verdade, agora que eu estou parando para pensar, nossa empresa é uma empresa familiar também, né? A gente somos nós dois trabalhamos juntos, somos casados há 21 anos e a gente trabalha junto há 10 anos. Então, também é só agora que e a gente trabalha com isso. Então, mas eu diria que do universo de empresas com as quais a gente tem trabalhado, uma minoria tem sido empresas familiares, mas eu posso compartilhar, e talvez seja uma coisa interessante, talvez ainda não há tanta consciência desse viés, dessa vertente, dessa possibilidade de trazer esse trabalho como um trabalho facilitador das relações, né? E na realidade, tem formas diferentes de integrar esse trabalho, né? Você pode trazer pessoas que facilitem um processo, que sejam facilitadores ou mediadores de um processo, algum desafio, ou as pessoas podem, os membros da empresa podem aprender, né, a prática e elas mesmas criarem uma cultura interna já modificada. A gente foi chamado, eu lembro de um caso, sem citar exemplos também, mas um caso de uma empresa de um porte relativamente grande, mas foi fascinante porque o tipo de problema que estava ocorrendo era de um cunho muito, muito pessoal, que estava relacionado a como as relações, os casamentos das herdeiras e né, as relações pessoais que estavam tendo causavam tensão nos outros membros da família em relação a como colocaria em risco a continuidade, quais eram os interesses, a transparência, a falta de confiança, quais eram os interesses das pessoas. Era de um caráter muito interessante desse aspecto de quanto o particular e o privado estava impactando e trazendo tensões para a estrutura. E o processo que a gente fez ali foi um processo de escuta profunda, porque o que estava acontecendo na conversa era uma conversa que estava partindo muito da base dos julgamentos. Ela estava muito fundamentada nos medos e imediatamente nos julgamentos, normalmente moralizadores, bom, mal, certo, errado. E desse lugar, né, quando a gente pensa nessa brincadeira do certo e errado, do jogo do culpado, né, essas coisas que a gente costuma denominar, quando a gente desconstrói isso, as pessoas não percebem que estão fazendo isso, né? É uma brincadeira que só tem duas cadeiras, tem a cadeira do certo e a cadeira do errado. Ninguém quer sentar na cadeira do errado, então faz de tudo para colocar o outro naquela cadeira. E tem toda uma articulação racional, é muito difícil de existir uma real conexão, compreensão do que está acontecendo, dos receios, dos medos, e a partir dessa conexão gerar empatia. Então, uma das práticas que a gente faz é uma prática que ajuda as pessoas a se escutarem mais profundamente. Isso já está ligado um pouco com como mediação, né? Como a CNV influencia a mediação, talvez você queira falar disso um pouco, que nesse caso a gente trabalhou com elas para ir aprofundando os níveis nos quais cada uma estava se expressando e sendo escutado pelos outros membros da família. É essa mudança de paradigma que eu estava falando no começo, né? Em vez do jogo de tênis, que é ou eu ganho ou eu perco, só tem essas duas opções, para um outro jogo que é ganha-ganha. Como é que a gente faz um jogo onde todo mundo pode ganhar? E aí... Mas o desafio é que às vezes as pessoas acham que elas sustentam uma ideia na cabeça de que ganha-ganha é melhor, então eu tenho que fazer isso, e aí é só racional. No fundo, não tem vontade nenhuma de fazer isso, porque não está tendo nenhum tipo de confiança no campo, está tendo muito medo, então ainda não chegou no ponto onde está se movendo de um lugar natural, está meio forçado, né? E essa ideia da competição tem a ver com os julgamentos, né? Sem a checagem. Então, por exemplo, que você começou a falar também, né? Que
Uma pessoa fez alguma coisa, eu imediatamente já imagino que ela fez aquilo porque tal coisa. E eu crio uma história na minha cabeça. E vou construindo uma imagem na minha cabeça de que aquela pessoa, por algum motivo, tem algum, sei lá, de um inimigo, de alguém que está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa perigosa. E com base naquela história, eu começo a interagir. E, por outro lado, a outra pessoa tem na cabeça dela uma outra história sobre mim. E a gente está, todo mundo, naquela. Então, isso é o jogo do ganha-pé de ouro do tênis. Então, para transformar esse paradigma de relações, é nisso que a CNV está tentando apoiar. Como é que a gente consegue a se conectar mais verdadeiramente com as pessoas, por além desse nível superficial de julgamentos, que são automáticos, né? A vida inteira a gente vem treinando a julgar. E é pior outros, com quem é mais próximo, né? Os isso, julgamentos, os rótulos, as expectativas são mais pesadas quanto mais eu sou próximo da pessoa. Esse é empresas familiares têm esse desafio maior, né? As pessoas que vêm estudar a CNV com a gente, às vezes, questão de família, ou qualquer, assim, num curso aberto, né? Não com um foco específico, mas às vezes pensam assim, em casa vai ser mais fácil, com a família é mais fácil. E é o contrário, as relações familiares, os desafios são maiores, porque é onde a gente tem, os julgamentos já estão lá, né? Desde a infância. Eu tenho aquela imagem da minha irmã que está lá desde que eu nasci, e foi sendo construída até hoje. Então, esse espaço interno de abertura para o novo é mais difícil. Então, o desafio é muito maior nas relações mais próximas. Queria acrescentar aqui uma coisa só para completar dentro do exemplo que a gente estava falando antes dessa família, essa ideia de mediação. Quando a gente pensa em mediação, né, que eu estava mencionando na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, fundador da comunicação não violenta, ele costumava falar o seguinte, que não leva mais de 20 minutos para resolver o conflito, a partir do momento que cada uma das partes se sentiu escutada pela outra. Veja, eu vou repetir porque tem uma nuance nisso que é bastante fundamental. Não leva mais que 20 minutos resolver um conflito a partir do momento que cada uma das partes se sentiu escutada pela outra. Não é que cada uma das partes escutou a outra, mas é que cada um se sentiu escutado. Quer dizer o quê? E se sentiu escutado pelo outro, não pelo mediador, Isso. ou pelo psicólogo, ou pelo amigo, mas pela parte envolvida. Que é o trabalho que a gente estava fazendo com o pessoal lá, né, nessa família, que era diminuir a velocidade da conversa e aprofundar a qualidade da escuta nos níveis mais profundos. E aí, quando a pessoa... O que acontece? Quando a pessoa se sente escutada, isso talvez vocês vão reconhecer em vocês mesmos, quando a pessoa se sente escutada, a tendência dela é conseguir escutar também. Então, eu não sei vocês, mas quando eu não estou me sentindo escutado, eu tenho tanto ruído dentro que fica muito mais difícil. Eu tenho que trabalhar muito mais para conseguir realmente ouvir o que o outro ou as outras partes estão dizendo. Então, conseguir romper esse ciclo de ninguém estar se escutando para essa prática de oferecer uma escuta para alguém, e aí tem várias formas de como fazer isso, de maneira que a pessoa tenha essa sensação, essa vivência, nossa, me senti compreendido, escutado nas coisas mais importantes para mim, e aí tem um relaxamento ali. E aí a pessoa consegue então fazer isso também de volta. E nisso acontece essa mudança da ideia racional, eu tenho que fazer um ganha-ganha, para um outro lugar interno de disposição, disponibilidade, abertura, vontade, boa vontade, né? Essa coisa de querer co-criar uma resolução nova, uma outra solução para esse conflito. E aqui que está a diferença entre transformação de conflito e resolução de conflito. A transformação de conflito, ela vai lá no fundo deslocar os elementos que estavam lá na superfície polarizando. Então desloca cria essa compreensão mais aprofundada, e aí na superfície as coisas se deslocam sozinhas, elas não ficam tão polarizadas mais e tem possibilidade de achar novas soluções. Então aqui tem isso faz parte integral da prática da comunicação não violenta, não só
é parte do modelo, do paradigma. Então, eu posso fazer isso internamente com vozes polarizadas dentro de mim, eu posso fazer isso numa polarização um a um com uma outra pessoa, eu posso fazer isso entre grupos, né? E aí, enfim, só para complementar essa ideia e conectar também com a ideia de mediação, resolução e transformação de conflitos, sendo que transformação ela é mais ganha-ganha e resolução, às vezes, o que chama em inglês de compromise, né, que é o abrir mão, os dois lados abrem mão de uma coisa, abrem mão da outra, no fundo é perde-perde para os dois. Os dois abriram mão, ninguém está ali com o que realmente queria. Em vez disso, né, esse deslocamento interno ele pode criar condições para achar um ganha-ganha que talvez ninguém nem conseguiu imaginar antes, por causa das limitações que foram criadas ali. Está todo mundo tão engajado no ganha-perde, nos mecanismos de sobrevivência, de luta ou fuga, né, que não consegue nem ser criativo na situação. E a gente, no processo da CNV, a gente pratica tudo isso. Então, tem ferramentas e maneiras práticas de fazer tudo isso, de colocar realmente em prática. Porque não é nada, se for pensar, não é nada muito complicado, mas não é fácil. Então, assim, eu diria que é simples, mas não é fácil. Não é fácil, não porque seja complicado, que não é complicado, mas talvez porque a gente não treinou muito isso. A gente, a vida toda, desde criança, treinou a jogar tênis. Então, agora, de repente, vamos treinar a jogar frescobol, e aí você começa a jogar frescobol, mas o outro está jogando tênis. Aí você está, tipo, até entrar nesse outro jogo, a gente precisa treinar e praticar. Então, essa que é o ponto-chave da comunicação não violenta, não é um entendimento simplesmente racional, é a prática e aplicar. É como aprender um idioma, por exemplo, ou aprender uma atividade física, aprender a nadar. Eu posso ler um livro sobre natação, entender racionalmente como se nada, mas eu só vou realmente aprender a nadar entrando na água e experimentando e treinando. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, melhor eu vou ficando. Então, não é um conhecimento racional, mas é uma prática realmente. No dia 17 agora, a gente vai estar oferecendo um curso aberto online, se alguém tiver interesse, quiser saber mais, também participar, vai ser 2 finais de semana nos períodos da manhã, na verdade é sexta-noite, sábado e domingo de manhã, depois no outro final de semana de novo. E aí o nosso curso é um curso prático mesmo. Aqui a gente está fazendo mais palestra, né? Dando uma ideia assim geral, mas lá é entrar na piscina e nadar. É laboratório. Então vamos no laboratório, vamos experimentar, trazer situações reais, cada um a sua, né? E fazer entrar na piscina. E aí tem exercícios individuais, em duplas, em pequenos grupos, enfim. E a gente esse curso na realidade ele é o curso da era Covid. A gente até antes da pandemia a gente só fazia cursos presenciais e a gente traduziu todo o conteúdo, todos os exercícios para o formato online e tem tido uma resposta muito bacana. Uma coisa que eu queria falar, talvez até a gente ter mais uma outra pergunta, e aliás eu quero sugerir o seguinte, se alguém não quer interromper, não quer abrir o microfone e interromper, coloca que quer fazer uma pergunta no chat, porque aí a gente já vê aqui e abre uma brecha para você poder perguntar. Tem uma dimensão que ficou muito viva com o Covid agora, com a pandemia e o isolamento, mas é algo que já existia, sempre existiu, mas agora ficou um pouco mais em evidência. Eu não sei se vocês têm notado, mas a gente tem recebido muito feedback assim, de diversas pessoas, dentro de organizações, às vezes nos nossos cursos abertos, pessoas falando de uma exaustão, um cansaço que está muito presente, de forma contínua. Tem falado da irritabilidade que está muito à flor da pele. Estresse, né, aumentado. Que tem falado de uma certa paralisia no que tange a criatividade e a proatividade, assim, se sentem um pouco paralisados. E eu não sei se vocês têm vivenciado isso, eu reconheço que eu tenho vivenciado isso em mim mesmo um pouco e nos últimos tempos eu tenho pesquisado muito a relação de como as práticas da comunicação não violenta podem ser compreendidas por uma perspectiva também dos benefícios que elas trazem pela nossa neurobiologia.
E esses sintomas todos que eu estou mencionando aqui, eles são sintomas que estão muito alinhados com o fenômeno de estar um tempo prolongado numa situação de estresse. Na realidade, estresse é um mecanismo muito inteligente do nosso organismo, e temos tipos diferentes de estresse, mas até o mais grave, que é o estresse que está ligado mais ao nosso instinto de sobrevivência, que é esse mecanismo fuga-luta, né, que é ativado quando a gente sente que a gente está sob ameaça ou risco. Esse é um mecanismo natural do organismo, né, do ser humano. Inclusive da parte do nosso cérebro que é a mais antiga, o nosso cérebro reptiliano, né, a parte da base do cérebro ela tem centenas de milhões de anos de idade, e ela é ativada quando a gente está se sentindo em perigo. E aí, por período curto de tempo, o que esses hormônios fazem, o que o estresse faz, é levar toda a nossa energia para os nossos braços, pernas, fecha um monte de funções periféricas, como digestão, criatividade, tem um monte de coisas que o sistema imunológico baixa, porque a ideia é que por alguns segundos ou minutos você tem que subir numa árvore, porque senão um animal selvagem vai te engolir. Ou fugir ou lutar, né? Ou fugir ou lutar. Isso. Luta ou fuga. Luta ou fuga, Mas o problema é que muitas vezes esse estímulo externo, ele não é tão real, ele não é tão imediato, como, por exemplo, estar com a pandemia e a incerteza e não saber para onde vão as coisas. A gente tem vários amigos empresários que estão relatando as dificuldades, os desafios que estão acontecendo, perigos de estarem fechando as portas às vezes, enfim, tem um monte de coisas acontecendo e como isso está impactando eles. E aí tem então aí é muito real, e outras circunstâncias onde simplesmente o não saber, não tem um perigo imediato, mas o não saber já dispara esses mecanismos. E aí esses hormônios ficam no corpo por um tempo muito mais prolongado do que eram planejados ou programados. E eles se tornam tóxicos no corpo, e parte dessa toxicidade gera esses fenômenos de exaustão, de baixa de criatividade, de proatividade, a irritabilidade, a reatividade a tudo fica muito aumentada. Até burnout, né? Transtornos de ansiedade. Podem surgir. E aí tem vários estudos que mostram, na realidade, e são estudos independentes da comunicação. É tão interessante isso. Eles não conhecem a prática da comunicação não violenta, mas eles dizem o seguinte, que tem formas de agir que ajudam a reequilibrar o organismo. E eles chamam essas formas de equilibrar o organismo de regulação. Como é que eu regulo o meu organismo de uma maneira que ele volte do estado reativo para o estado receptivo e de resiliência, onde eu sou capaz de acessar os meus recursos, a minha sabedoria, a minha criatividade, a minha inteligência e a minha racionalidade. E grande parte desses estudos dizem o seguinte, que a regulação ela se dá através do acolhimento. Então, por exemplo, se eu tenho relações na minha vida que são capazes de me oferecer acolhimento, isso é importante ao longo da vida toda. Desde a fase formativa das crianças, se as crianças crescem com adultos que são capazes de oferecer acolhimento, elas vão crescer com esse instrumento de autorregulação delas muito mais desenvolvido. Para aprender a se autoacolher, né? Se autorregular. Exatamente. Então, e para adultos é a mesma história. Para eu saber me tirar do estado de estresse, eu saber me acolher, eu oferecer uma conexão interna, clareza interna, que são partes da prática da comunicação não violenta. É muito interessante como esses são alguns impactos e resultados que agora estão até mais exacerbados, a importância deles estão mais exacerbados. E a regulação ela se dá tanto intrapessoal, eu consigo fazer isso internamente eu comigo mesmo, e interpessoal, eu consigo fazer corregulação. Quer dizer, o tipo de relação que eu vou criar, isso é interessante porque não se trata somente vamos dizer, na família, quando pensa a organização, a cúpula da organização, então a família, nesse caso de empresas familiares ou outras empresas, né, seria a cúpula, eles podem criar resiliência nessa liderança, mas eles também podem replicar isso para a cultura organizacional. E aí você tem
uma cultura que ajuda as pessoas a se corregularem, é uma comunidade de apoio, não só uma comunidade de coleguismo de trabalho. E dentro desse contexto se torna essencial essa coisa das pessoas conseguirem se regular e poderem continuar executando o seu trabalho. A gente está fazendo uma iniciativa agora que está apoiando profissionais de saúde de linha de frente. É uma iniciativa totalmente voluntária e oferecida gratuitamente para profissionais de saúde de linha de frente que estão lidando com esse horror que está acontecendo na realidade e ajudar eles a, então, com o nosso apoio, recuperarem o seu centro, a sua resiliência, sair do lugar de reatividade para poderem exercer a sua função com plena capacidade. Essa visão, né, que é a visão que normalmente a gente tem como automática, tá acontecendo um problema, a culpa é do outro, o outro precisa mudar, o outro precisa... E aí, quando eu penso assim, eu não consigo, eu não tenho nada que eu possa fazer, porque eu estou nas mãos do outro, né? O outro é que tem que mudar, eu não tem jeito. E a gente, então, na comunicação não violenta, a gente vai aprendendo o que fazer para que eu posso fazer, que ações eu posso tomar, como eu posso agir diferente, falar diferente ou interagir diferente com as pessoas para começar a transformar isso. E aí, ao mesmo tempo, eu começo a transformar, os ambientes começam a se transformar e a outra pessoa começa a agir diferente também, a partir da maneira que eu estou agindo diferente. Não sei se agora, assim, então assim, tem várias maneiras. Uma é eu começar a agir diferente e aí não tem como a outra pessoa continuar. É como se a gente está todo mundo atuando uma peça de teatro. De repente, eu começo a fazer um outro papel e a outra pessoa não consegue mais interagir comigo da maneira que estava acostumada, porque de repente eu estou reagindo de outra forma. Então tem que mudar, alguma coisa muda no sistema. Se uma figura muda, os outros acabam mudando também. Outra forma é, como a gente tem feito de vez em quando, é fazer um processo com o grupo todo. Então, por exemplo, a família inteira passa por um processo para aprender comunicação não violenta juntos. Ou a empresa inteira, toda a equipe junta passando por um processo e aprendendo ferramentas. E aí eles podem estar todos juntos, então vamos agora experimentar uma coisa diferente, um jogo diferente, uma outra maneira, que é mais fácil, logicamente, normalmente é mais rápido, né? Mais fácil do que somente um. Mas só um já faz um efeito, já pode mudar muita coisa. Eu queria trazer uma ideia prática, assim, e se relaciona... Eu vou relacionar com uma outra experiência que a gente integra no nosso trabalho também. Nós trabalhamos... A comunicação não violenta, ela é o DNA do nosso trabalho. Na realidade, nós trabalhamos com várias abordagens, integrando dependendo do projeto que a gente está fazendo ou tocando. E quando a gente está partilhando, ensinando a CNV, aí é só a comunicação não violenta. Mas nós dois nos conhecemos 21 anos atrás, mais do que isso, praticando uma arte japonesa que chama Aikido. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas o Aikido, ela é uma arte conhecida como a arte da paz. Ela tem uma certa problematização da questão do quanto será que ela é de fato arte marcial, no sentido do deus Marte, né, o deus da guerra. Ela é conhecida como a arte da paz, é a arte da transformação de conflitos. E é uma coisa muito interessante que se pratica muito no Aikido, é que quando vem um ataque na sua direção, você não vai contra o ataque, mas você se harmoniza com aquele movimento e flui junto com ele para poder então transformar aquele movimento de energia. Nós fomos instrutores, nós tivemos algumas escolas de Aikido, nós dois somos faixas pretas, terceiro grau de Aikido, né? Então tem uma bagagem nisso. E trazer o corpo traz um acesso a uma inteligência que vai além da inteligência só racional. Mas trazendo isso para um termo prático dialógico, eu posso te dizer o seguinte: o que acontece quando uma pessoa está tendo um comportamento talvez que pode ser descrito como um ataque, mas em vez dela ser recebida com resistência ou reação, ela é recebida com compreensão e empatia. A tendência, normalmente, é que aquilo se desfaz. Fisicamente é a mesma coisa no Aikido. É muito interessante ver esse fenômeno. Como precisa da resistência do outro lado para manter o conflito continuando. E uma das coisas que é possível fazer na comunicação não violenta, que a Sandra mencionou, acho que um pouco antes, é
a resposta, em vez de eu responder alguma coisa que alguém está fazendo ou falando, eu dizer de volta, oferecer essa experiência de compreensão. Então, eu digo de volta o que eu estou entendendo que a pessoa está expressando. Eu vou perguntar, deixa eu ver se eu entendi direito o que você está falando. Você disse isso, 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 essa outra coisa, entendi bem? E nesse movimento, eu não estou respondendo, eu não estou reagindo, eu simplesmente estou acolhendo e mostrando o que eu estou entendendo. E isso eu posso fazer em vários níveis de profundidade. Esse nível que eu fiz agora foi só de conteúdo. Aí eu vou aprender na comunicação não violenta a fazer isso no nível também de sentimentos. Eu posso falar assim, e você tá muito preocupado com isso, é isso? Você tá um pouco tenso com essa questão? Tá com receio de que vai acontecer tal coisa? Então eu vou nomear sentimentos e isso vai mais fundo na sensação da pessoa de se sentir compreendida na experiência dela. E aí eu posso ir mais fundo ainda. Eu vou trazer que necessidades humanas universais ou valores humanos universais estão lá no fundo que a pessoa está tentando atender. Então eu posso falar alguma coisa assim, para você o que é importante é cooperação, é apoio mútuo, é respeito. Você está tentando cuidar para que tenha mais compreensão e apoio nessa situação. E nesse tipo de checagem, eu vou checando, eu não vou diagnosticando, porque quem sabe é a outra pessoa. Isso é muito importante, sempre na forma de pergunta. Mas o que eu estou fazendo é abrindo um espaço de acolher a pessoa por inteiro que ela está trazendo e ela vai se acalmar e relaxar e se abrir para me ouvir também. Agora, tem um detalhe muito, muito importante. Porque veio na sua fala, né, uma pergunta que é comum, vir assim, mas tem alguma técnica, alguma forma que a gente pode fazer? E aqui eu quero diferenciar que se eu faço isso como técnica, como fórmula, é muito perigoso, porque as pessoas tendem a ser muito sensíveis e inteligentes, elas podem perceber que eu estou tentando manipular elas, isso vai parecer uma manipulação. Na comunicação não violenta, a gente trabalha isso por um outro ângulo, onde para eu fazer essas perguntas, eu vou procurar fazer elas de um lugar verdadeiro de curiosidade interna, que eu entendo que se eu realmente entender o que está por trás, nós vamos conseguir criar uma conexão que vai gerar a melhor solução entre nós. Então, eu não vou simplesmente fazer isso externamente como uma forma para conseguir algo do outro, mas eu vou acessar em mim um outro paradigma, um outro modelo de entendimento da situação, para, ok, eu sei que eu consigo, que a gente consegue achar com a nossa inteligência coletiva, achar uma solução ótima, desde que todos se sintam compreendidos e escutados. Então, eu vou dar início a isso. E aí eu acesso, o que será que está por trás dessa fala? Deixa eu ver se eu estou entendendo mesmo. E eu vou tentar, então, acolher desse lugar. Então, eu quero pontuar fortemente que não se trata de uma técnica, se trata, sim, de um outro lugar interno, de um outro entendimento da situação que vai trazer impactos com mais confiança, com mais certeza, né? Algo que eu ouvi de uma instrutora de CNV que para mim faz muito sentido que para botar a CNV em funcionamento, eu só precisa de duas coisas. Uma que é vontade, disposição e tempo. Então, eu acho que tem mais a ver com eu estou a fim de disponibilizar o meu tempo e eu tenho vontade de insistir nessa relação, porque para mim é importante essa relação e essa presença dessa pessoa e eu quero continuar fazendo isso, então eu posso continuar fazendo. A CNV já está sendo colocada, já está ali. Tem mais a ver, eu entendo, com isso do que com alguém que de maneira nenhuma, de jeito nenhum, ela não consegue. Não acho que é questão de não conseguir. Então tem a questão da disposição novamente, se ela está disposta, se ela tem vontade ou não. E aí não tem o que eu posso fazer. Eu posso persistir. Eu posso persistir, 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 até quando eu não aguento mais, chega, não quero mais. Mas talvez em algum momento a pessoa decida também, mas isso é a autonomia da pessoa, né? Independência da pessoa. Não tem como forçar ninguém a fazer nada. Não tem como obrigar, né? Agora, tem de fato uma coisa de, às vezes as pessoas perguntam, mas aí sempre vai resolver? Sempre vai dar certo? Ou qualquer conflito?
E nesse caso, é um pouco isso que a Sandra está trazendo, do quanto as pessoas estão dispostas a insistir em algo, e tem contextos onde a gente teve situações, relações com pessoas que estavam gerando sofrimento para a gente, e não fazia o menor sentido, nem tinha muita necessidade de continuar em relação com elas. Então a gente escolheu, depois de investir alguma energia, percebeu que não era ali que a gente queria investir a energia e decidiu que não, que queria romper, que isso ia ser melhor e mais saudável para a gente. Enquanto isso, outras relações que também gerando um sofrimento, inclusive relações familiares, onde tem muito mais disposição de permanecer e insistir, porque é uma relação familiar, então tem um porquê, tem uma história, tem uma vontade de dar de tudo, tentar de tudo antes de desistir. E aí é uma questão, então, se tem essa disposição, se tem uma visão do que é o possível lá na frente, então vem muito essa persistência, a insistência de tentar. Mas eu acho que tem essa coisa de manejo, a energia é finita, né? O tempo é finito, e eu acredito que é muito importante levar isso em consideração e também pensar assim, às vezes as pessoas ficam insistindo em situações que vai precisar de algumas vidas para resolver, sabe? E a pessoa vai adoecer, ela vai ficar, não vai. Então talvez seja importante trazer esse pensamento, né? A gente gosta muito de deixar claro de que se a única solução que a pessoa consegue encontrar para ela numa dada situação é romper, dela não se castigar por isso, porque essa foi a melhor forma que ela achou para se cuidar e para dar um jeito naquela situação. No momento, talvez mais para frente vai mudar isso, né? A CNV, ela traz algumas técnicas ou algumas fórmulas, vamos dizer, mas essas fórmulas, elas, na verdade, não, elas são só como se fosse assim, uma base, um apoio, porque, na verdade, a intenção é conexão. E o que funciona com uma pessoa, talvez não vá funcionar com outra pessoa. Uhum. Ou o que funcionou hoje de manhã com a mesma pessoa, de tarde não vai funcionar com aquela pessoa. Então, o principal é como eu encontrar dentro de mim essa vontade, essa intenção de me conectar, essa intenção de estar jogando frescobol. Eu estou com esse jogo do frescobol e do tênis na cabeça agora, depois que eu... porque aí eu posso, se eu tenho firme dentro de mim que eu quero isso, eu quero jogar um jogo diferente agora, e faz sentido para mim, e eu começo a ver transformações nas relações, então eu tenho um propósito, eu tenho um sentido eu estar tentando fazer isso, né? Mais do que estar seguindo alguma técnica ou alguma fórmula externa que talvez seja vazia e que realmente precisa levar isso em consideração, né? O contexto, cada pessoa, cada situação. Tem elementos aqui que aparecem na sua pergunta que são bem interessantes. Uma coisa que a gente tem notado em organizações é que a gente percebe que em estruturas hierárquicas, empatia flui com relativa facilidade para baixo na hierarquia e com relativa dificuldade para cima. Então, essa coisa da cultura do reclamar do chefe, não sei o que, é muito comum, né? Tem uma coisa muito forte. E as pessoas raramente entendem o que significa estar nessa posição de responsabilidade, de estar tendo que manter essa visão de conjunto, de estar cuidando dessa máquina complexa e a sobrevivência dessa organização, da qual dependem, às vezes, dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas. E o que significa estar naquele lugar? E eu diria que algumas vezes o que eu notei que traz muita transformação eu nunca vi isso acontecer de uma vez só, mas a pessoa que está muito reativa nesse lugar né, altos cargos e ouvindo tudo como cobrança, se ela devagarzinho puder ter outra experiência mais humanizada dela mesma, dela devagarzinho tá recebendo mais empatia e devagarzinho também conseguir confiar que aquilo é de fato uma empatia com relação a ela é bem provável que isso vá convidar uma redução dessa reatividade. E aí tem uma coisa que pode estar também sendo importante, que não é só no lidar diretamente numa interação e eu oferecer uma escuta empática assim para outra pessoa, mas às vezes, porque essa é uma intervenção pontual, né?
às vezes, o que é necessário é criar, cultivar o terreno um pouco mais das relações para poder criar uma possibilidade, uma perspectiva de outra coisa poder acontecer. Então, muitas vezes a gente traz nas organizações práticas, e isso em alta cúpula, eu estou falando assim, a gente trouxe isso para diretoria da Bolsa de Valores, a gente trouxe isso para comunidades nas periferias de Campinas, não interessa onde a gente vai, isso é um elemento muito importante, que é na realidade são várias práticas, mas eu vou compartilhar uma que é bem simples, que é antes de começar qualquer reunião ou qualquer coisa que vai se fazer junto, fazer uma rodada do que a gente chama de check-in. Tem outros lugares, organizações que chama a palavra do dia ou coisas assim, depende. Uma rodada de abertura. Rodada de abertura, A ideia é de cada um que está ali na mesa falar um pouco de como está naquele momento, como está chegando. E é uma coisa assim, de falar do seu dia, de como você está se sentindo, o que aconteceu. Mas essa noite eu não dormi muito bem, mas foi bacana porque eu consegui, de manhã eu acordei e eu tive um insight de um problema que eu estou tentando resolver e eu estou muito animado com isso. E agora eu estou curioso para a nossa reunião, então estou me sentindo mais leve mesmo com esse um pouco de cansaço e um pouco de dor no corpo. Então isso eu estou dando um exemplo, né? O que é um check-in? Está falando de sensações, de sentimentos, de reflexões, o que está vivo na pessoa no momento. É algo bem simples. Né? Às vezes também, por exemplo, às vezes em ambiente de trabalho, eu olho para a pessoa e a pessoa está com a cara fechada e eu penso, ela não gostou do que eu falei. E quando existe a prática do check-in, por exemplo, as pessoas começam a se conhecer um pouco melhor, a saber melhor o que está acontecendo. Às vezes uma pessoa expressa, aquela pessoa que estava com a cara amarrada, eu vou saber, por exemplo, que ela está com um familiar no hospital. Então, na verdade, aquela cara amarrada não tem nada a ver comigo, mas é algo que está acontecendo na vida dela. Então, começa a ter mais transparência nas relações e criar mais pontes, né? Fortalecer essas pontes, essa relação entre as pessoas começa a ficar mais forte. E aí, quando surgem os desentendimentos, os desafios, as pontes estão fortes e firmes. Então, essa é uma prática simples, né? De cada um falar um pouco de si, como é que você está na sua vida pessoal, o que está acontecendo com você. Tipo, 1 minuto, 2 minutos por pessoa. E essa ideia, de uma maneira, tem várias coisas que dá para inserir, mas uma maneira de ir criando uma cultura de conexão e compreensão diferente, para que quando é um outro meio, né? Como a Sandra falou, quando acontecer alguma coisa nesse novo contexto, vai ser uma nova experiência, vai ser uma outra coisa. Talvez essa seja aí a técnica principal aí da comunicação não violenta, de que a gente pode, é como que uma linha, também uma forma de pôr em funcionamento, em funcionamento, ou até uma outra analogia, é como se fosse a rodinha da bicicleta, quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, tem aquela terceira rodinha, é essa terceira rodinha para ajudar a gente a manter o foco, ajudar a gente a manter o equilíbrio em algo que está começando a aprender. Mas essa fórmula, ela não é a comunicação não violenta, ela é a rodinha da bicicleta, enquanto eu estou aprendendo a andar. Então, eu vou falar aqui da rodinha da bicicleta. Eu vou falar rapidamente. Sim. Que são esses 4 pontos, né? Observação. Então, em vez de eu falar dos meus julgamentos, poxa, Yuri, você é um bagunceiro, você deixou a mesa aqui tudo bagunçado, olha que horror. Isso é o meu julgamento sobre ele. Então, eu vou falar de fatos observáveis. Olha, ontem e hoje ficou aqui em cima da mesa as suas meias e também três xícaras de café. Então, eu estou falando de fatos, em vez de falar de julgamentos. E depois eu falar dos meus sentimentos, como é que eu me sinto quando eu vejo isso. E aí falar das necessidades e fazer... As necessidades são os valores, né? E fazer pedidos claros. Então, essa formulazinha aí ajuda a gente a começar a jogar frescobol em vez de jogar tênis. O fundamento é esse. Em vez de eu falar dos julgamentos e do que eu acho que ele está fazendo errado, eu vou falar de mim. Eu vou falar dos fatos observáveis, eu vou falar de como eu me sinto e de como aquilo me afeta, que valores meus aquilo está atendendo ou não está atendendo. E se eu tenho um pedido, eu fazer um pedido concreto, possível de ser realizado e que não seja uma exigência, que não seja uma obrigação, mas que seja realmente um pedido
para eu estar propondo algo para abrir uma conversa com ele, se está bom para ele ou não, daquele jeito. Então, esse é só um exemplo de como usar essa rodinha da bicicleta, só né? para como pôr em dizer funcionamento. uma coisa, Thiago, obrigado que você está falando desses 4 pontos. Para relacionar com o que eu falei antes, para não ficar só em técnica, para entender como é que eu faço para que por trás da minha ação esteja preenchida uma atitude, uma visão de mundo integrada a uma postura. Então, além desses 4 pontos, tem outros 21 pontos, são 25 pontos que compõem a comunicação não violenta. Então, só para vocês saberem, entenderem, né, que essa é a superfície da superfície, e tomar um certo cuidado, porque quando usa como fórmula ou como técnica, é arriscado. O que a gente está convidando e o que essa abordagem convida é para uma mudança de paradigma mesmo, uma mudança de modelo, uma mudança de qualidade de presença para criar uma outra natureza de relação que vai criar outros resultados, vão se abrir novas possibilidades, né, do que dá para fazer frente às situações e os desafios. Não adianta eu estar com a raquete do frescobol, mas eu estar jogando tênis, né? Tem que estar com a técnica é uma coisa, mas se a minha intenção ainda é outra, não serve para nada. Muito bom. Eu espero que tenha sido proveitoso e útil e que tenha dado para dar uma ideia geral assim da comunicação não violenta, que é assim é um campo de conhecimento para quem se interessar, assim para o resto da vida, para estar porque é realmente uma prática, né? Não é algo que, já li o livro, agora já sei. É algo para ser colocado em prática e que realmente transforma as relações e quem começa a praticar começa já a ver rapidamente como começa a transformar. E considerações finais da minha parte, eu quero dizer que teve uma das falas de como, né, como é que é convidar as pessoas para experimentar e se elas querem, se elas não querem. Tem 2 coisas ali que eu quero comentar, assim, pontuar. Uma é que tem aquela definição famosa, que ficou famosa, né, de loucura, né, de que uma das definições de loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então, tem algo nisso de realmente fazer algo diferente, é contra a cultura. Tem uma coisa de desafiar a nossa cultura convencional, relacional, e criar outras possibilidades. E a forma que eu tenho vivenciado isso, e eu quero dizer para vocês, a gente tem trabalhado isso nos mais diversos ambientes, diferentes culturas, diferentes países, diferentes idiomas, em zona de conflito armado, em grandes empresas, em governos, em ONGs e periferias aqui no Brasil, em favelas. Em todos os lugares tem algo transversal que ocorre, que é a surpresa e o entusiasmo quando as pessoas descobrem que tem como escapar de algo que elas nem sabiam que dava para escapar. Elas nem sabiam que elas estavam presas num certo modelo. Isso é a natureza do paradigma. É como o peixe começar a enxergar a água, entender? Eu tô, né? Tem essa coisa do peixe perguntar como é que tá a água? Eu falo assim, o que é água? Nem enxerga o paradigma dentro do qual está mergulhado. Tem algo que acontece em conectar com a comunicação não violenta que vira uma chave e abre um mundo de novas possibilidades do que daria para fazer. E esse entusiasmo a gente vê em todo lugar, em todo lugar. Então eu quero convidar vocês também a reforçar quem ficou animado, que venha conhecer mais. E a gente está aberto para também receber convites, conversar mais, tirar dúvidas. A gente escreve, então eu escrevo na UOL, a gente escreve uma coluna na revista Bons Fluidos também.